Bom, pessoal, olha só, eu tô fazendo esse pequeno videozinho aqui só para vocês entenderem como é que a gente calcula as diagonais de um paralelogramo. O número de diagonais em função do número de lados e do número de vértices, certo? Então, nós vamos fazer aqui e vocês vão acompanhando, tá bom? Então, o que eu tô querendo? É o número de diagonais, certo? Bom, vamos inicialmente, nós vamos ver a figura, o polígono. Nós só podemos ter polígono se ele tiver no mínimo 3 lados, não é isso? Tá? Vamos tomar aqui os vértices, certo? Observe que essa figura tem 3 vértices. Se eu tomar, por exemplo, aqui os vértices, vou chamar aqui de A, de B e de C. Se eu tomar A, eu não posso ter nenhuma diagonal, porque ele não pode partir diagonal com o próprio A. E nem pode partir de A para B nem A para C, porque isso são os lados do polígono, certo? Então, observe que já, né, N igual a, quando o polígono é de 3 lados, ele não tem diagonais, certo? Continuando. Então, o que a gente observa com isso? Primeira condição é que para N igual a 3, N igual a 3 são 0 diagonais, né? Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter a equação, N menos 3 igual a 0. Isso também pode ser observado, nós vamos fazer agora, um polígono de 4 lados. Vamos ver aqui, um polígono de 4 lados, ok? Deixa eu ajustar aqui. Vamos marcar as diagonais desse polígono, ou os vértices, né? Então, 4 lados, 4 vértices. Então, novamente, eu vou tomar aqui esses vértices como sendo A, B, C e D. Observe que se eu tomar A, o vértice A, nós já vimos que ele não pode partir diagonal nem de A, nem de A, nem de B, nem de A para B, nem de A para C. Então, novamente, nós temos aqui N, ou seja, eu só vou ter uma diagonal partindo de A. Só vou ter uma diagonal partindo de B. Não é isso? Então, eu só vou ter uma diagonal partindo do vértice A. Então, novamente, aqui eu tenho a condição N menos 3. Esse N aqui, ó, lembrando aqui que esse N é o vértices, o número de vértices. Certo? De B, também só parte uma diagonal. Agora, observe que de C partiria uma diagonal também, não é isso? Mas essa diagonal coincide, né? De C também partiria uma diagonal. E de D também partiria uma diagonal. Então, observe que isso me leva a entender o quê? Que a diagonal AC é igual à diagonal CA, né? Que a diagonal BD é igual à diagonal DB. Logo, se eu considerar isso aqui
qualquer número de diagonais, eu vou ter que dividir isso aí por 2. Então, esse número de diagonais aí tem que ser dividido por 2. Então, com isso, olha, nós temos duas condições, né? Então, a condição 1, primeira, é que n menos 3, né? Em relação a quantas diagonais parte de cada vértice, né? Então, essa condição 1 é o número de diagonais que pode partir de cada vértice. E a condição número 2 é que eu vou ter sempre duas diagonais que vão ser iguais, vão ser a mesma. Então, eu tenho que pegar esse número de diagonais e dividir por 2, certo? Dessas duas condições, né? Então, de 1 e 2, para que elas ocorram simultaneamente, né? De 1 e 2 temos, né? Ou seja, para que essas condições aconteçam simultaneamente, é necessário que eu tenha um produto, né? Então, eu vou ter. Então, desse modo, né? Eu posso dizer que o número de diagonais de um polígono é essa condição, né? Ou seja, o número de diagonais vai ser dividido por 2, porque eu sempre vou ter duas iguais. E, além disso, eu vou ter a condição de que de cada vértice só parte, né? De cada vértice uma diagonal. Então, e eu preciso de no mínimo 3 vértices. Então, n menos 3, né? No mínimo 4 vértices, né? Então, n menos 3. Daí eu tenho essa expressão geral, né? É ela que me dá, né, o número de diagonais, né, de um paralelogramo. Vocês querem ver aqui, ó? Por exemplo, n, digamos que n é igual a 4, né? Então, que seria o quadrilátero, né? Então, qual é o número de diagonais de um quadrilátero? Então, 4, n é igual a 2, 4, né? Dividido por 2. 4 menos 3 é igual a 2, né? Então, 2 diagonais. Se n for igual a 5, então, eu vou ter que o número de diagonais vai ser igual a 5 dividido por 2. 5 menos 3 vai ser igual a quem? 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, observe aqui, olha, a figura. Eu vou mostrar aqui para vocês quando a nossa figura tem 5 vértices, por exemplo. Então, vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, eu tenho 5 vértices. Então, quantas diagonais nós teremos? Então, nós teremos, ó, aqui desse vértice partem, eu sempre excluo 3, né? Excluo 3 vértices, excluo ele mesmo e os 2 que estão do lado, excluo 3. Por isso, relembrando, significa o n menos 3, né? Então, eu já tenho 2. Observe que esse vértice aqui, né? Se eu fosse nomear essa diagonal, seria a mesma voltando, né? Por isso que aí daí o n menos 2. Então, vamos continuar. Daqui eu tenho uma diagonal, né? Ou duas dividido por 2, que dá 1. Daqui partiria outra diagonal, então sempre salto as 3 do lado, né? Então, com isso, quantas diagonais nós temos aí? 1, 2, 3, 4. E tá faltando uma diagonal aqui para completar a quinta, né? Então, observe aí. Então, 5 lados, 5 diagonais, né? E por aí vai. Então, aplicando essa fórmula aqui geral, nós determinamos o número de diagonais. Então, era esse videozinho que eu queria trazer para vocês.